Olá, pessoas encantadas! Sejam mais uma vez bem-vindas ao canal Universo Mágico. Salve, pessoal! Tudo bem aí? Você acha que tem um fantasma na sua casa e as pessoas estão dizendo que você é louco ou louca e que é tudo coisa da sua cabeça? Ou então, de repente, um amigo, um parente, na casa dele está acontecendo alguns fenômenos e você quer provar para ele que aquilo lá é alguma coisa espiritual ou paranormal? Neste vídeo, nós iremos falar das maneiras que você pode detectar a presença espiritual em algum local. O Francisco vai falar da parte mais tecnológica e eu vou falar da parte mais natural e bruxesca. Então, tá pronto aí para sua investigação paranormal? Então fique conosco, é logo depois da vinheta. E aí, pessoal, pronto para começarem a sua investigação paranormal? Então vamos lá, mas primeiramente eu quero dar algumas dicas aí para vocês. O objetivo da gente passar isso para vocês é vocês tentarem captar alguma coisa sobrenatural. Isso aí na verdade vai servir apenas para você, porque não adianta nada você esparramar pela internet, colocar, porque vão dizer que você é mentiroso. Se aparecer uma voz, vão dizer que alguém fez aquela voz, se é uma imagem é porque foi editada, enfim, não adianta você cantar aos quatro ventos. Mas pelo menos para você, para sua equipe e onde você for fazer a investigação, você vai ter certeza ou não se lá tem algum tipo de ação paranormal. O que nós recomendamos é que você faça isso. De repente, se você está tendo alguma perturbação na sua casa e você quer fazer uma investigação na casa de um parente, na casa de um amigo, mas você deve sempre obedecer algumas regras. Primeiramente, de que você vá no local e que as manifestações não sejam muito agressivas ou não sejam realmente agressivas, porque uma manifestação agressiva pode te atingir e de repente você não vai saber como lidar com uma situação dessa. A outra dica que eu dou para vocês é, antes de fazer qualquer tipo de operação, toma um banho de ervas, acenda uma vela para o seu sagrado anjo guardião, se concentre, faça uma oração e não pode ter medo, não pode sair correndo no meio da situação. Porque se você fizer isso, e se tiver uma larva astral, elas sentem o cheiro do medo, então eles vão se acoplar aí com vocês. Tá? Então, se você decidiu, tenha coragem. Agora, para fazer uma investigação paranormal, você nunca vai sozinho, obviamente. O ideal é que sejam pelo menos 4 pessoas. Que 2 pessoas estejam num aposento, onde tenha tido algum tipo de manifestação, e as outras 2 estejam num outro aposento. Que vocês possam se comunicar com rádio, né? O rádio walkie-talkie, né, como é chamado, hoje em dia é uma coisa muito barata, chega a ser até brincadeira de criança, né? Você compra por aí, muito baratinho e vale a pena porque durante a investigação você tem que estar com o aparelho ligado, porque se alguém ver alguma coisa ou acontecer algum evento, é muito importante que haja essa comunicação. Eu vou passar para vocês os tipos de equipamento que os caçadores de fantasma, eles normalmente utilizam. Claro que de repente você não vai ter todos esses aparatos, então também eu vou dando uma dica para dizer o que é que você pode usar no lugar. Mas se você tiver a oportunidade de sofisticar um pouco mais a sua operação de investigação paranormal, com certeza você vai acabar captando alguma coisa. E isso que é mais interessante, tá? Porque pelo menos para a sua equipe e para o pessoal que você está investigando, você vai ter certeza de que existe alguma coisa lá. E é muito importante para a gente mesmo, quando a gente nunca teve uma oportunidade de viver uma experiência psíquica, né? De repente ter essa certeza de que existe algo mais, né? Então, essas 4 pessoas só não podem ser pessoas debochadas. Mesmo que a pessoa ela seja descrente, não há problema nenhum. Você está indo como um cientista que está fazendo uma pesquisa. O cientista, ele não acredita em tudo que fala para ele. Ele primeiro vai investigar. Então, essa investigação, você vai utilizar-se de aparatos. Eu vou fazer a parte, digamos assim, mecânica, eletrônica, aquilo que você pode fazer, e a Gisele depois, na sequência, vai passar para vocês a parte natural da percepção das coisas. Então vamos lá, o walkie-talkie, o radiocomunicador é uma coisa importante. Quando você for começar a investigação, a casa toda precisa ser apagada, você tem que desligar as luzes. Então lanterninhas de LED são ideais para você poder enxergar. O outro item é a iluminação infravermelha.
A iluminação infravermelha, você tem aquelas lâmpadas, geralmente até utilizado em massagem, ou coloca no ponto assim onde dói, nas costas, etc. O pessoal usa aquilo, mas existem lâmpadas realmente pequenas que você pode adaptar, né? E você pode colocar de repente até na sua lanterna. Essa iluminação infravermelha, ela vai captar o limite do espectro de luz visível. Então, com certeza, se tiver lá algum tipo de manifestação, você vai conseguir captar com muito mais eficiência. O outro equipamento que você pode ter, e isso também é muito barato, é aquele equipamento com infravermelho, que capta o movimento e toca uma campainha, né? Você pode colocar nos locais próximos aonde tem a maioria dos eventos físicos, né, que estão acontecendo na casa, eventos paranormais. Tocou o sinal? Claro que a primeira coisa que você tem que ter à mão, o que é? A filmadora, a câmera fotográfica e o gravador. Então é sobre isso que eu quero falar também para vocês, que são 3 itens. Claro que todos os nossos celulares, né, o smartphone, ele tem todos esses itens. Mas é muito difícil na hora você acessar e pôr na antena, ligar o gravador, fazer tudo. O ideal é que você tenha um gravador digital, custa numa faixa de 150 a 200 reais hoje no mercado. Se você quer fazer um trabalho mais profissional, você vai precisar ter. Até porque existe depois um equipamento de gravação mais sofisticado que é usado até por investigações particulares, né, para captar som à distância. E você pode ter também aquele microfone, né, que você segura, você pode ligar o microfone no gravadorzinho e apontar para poder captar um som, que é aquele que parece tipo uma anteninha parabólica. Isso você encontra também facilmente por aí. Mas se não tiver nada disso, tiver só o gravador ou só o celular, então dedos apostos para que você possa fazer as perguntas, né? Quem está aí? Quem é você? É você que anda perturbando essa casa? É você que está fazendo esse barulho? Você pode falar o seu nome? Por que você está aqui? Há quanto tempo você está aqui? Alguém enviou você? Então você pode fazer perguntas curtas, tá? E você vai de repente ver a resposta, mas dê um tempo para que as respostas sejam dadas. Se você não escutar fisicamente, não quer dizer que a resposta não tenha sido dada, porque de repente a altura, né, é muito baixinha e você não vai escutar, mas o equipamento que é sensível vai captar o som. Isso já ocorreu até em gravações nossas de programa. Durante a gravação veio uma palavra, outra vez falou o nome da Gisele, né? Como eu disse, eu não vou colocar aqui, não vou postar, porque não adianta nada, o pessoal vai dizer, não, isso é bobagem, invenção, e nós não queremos isso daí. Não é esse o objetivo. Não é nos vangloriar que a gente conseguiu captar alguma coisa. É passar para vocês captarem alguma coisa. E vocês captando, vocês podem compartilhar depois as suas experiências aqui mesmo no vídeo, nos comentários. Nós vamos querer saber. Se você tiver uma experiência muito, muito legal, você pode contar aí pra gente. É isso que nós queremos, tá bom? Então, veja bem, tire bastante fotos, aquela sequencial de fotos, e já liga o gravador e deixa funcionando, né? Vai gravando o vídeo enquanto você vai perguntando, tentando gravar a voz e também para ver se tem alguma manifestação. Você pode, inclusive, pedir para a entidade, ó, se você está aqui, você pode derrubar aquilo no chão, você pode fazer aquilo para mostrar, e fique a posto, vai filmando. Não é uma provocação, entenda isso. Você não pode provocar o espírito. Se você provocar o espírito, é uma coisa bastante complicada, porque ele pode se tornar agressivo com você. Converse numa boa, com bastante tranquilidade. O outro equipamento é o Gauss Master. O Gauss Master, ele vai medir campos eletromagnéticos, ele dá uma oscilação. Você vai ver o campo normal e quando você chega perto de um campo eletromagnético, você vai ver lá que vai ter uma mudança ali. E de repente você não vai estar perto de nada, de fiação, nem nada. E você vai medir esse campo. Quando há essa variação, possivelmente é a presença espiritual. Então já fique atento para a gravação, para as fotos e para o vídeo. Câmera de visão noturna. Tem muitos equipamentos hoje que tem câmera de visão noturna. Se você tiver essa possibilidade, e isto dá para você ver muito melhor se existe alguma coisa, porque nossos olhos comumente não vão conseguir captar, mas essa câmera dá para você enxergar muito melhor uma sombra, um movimento, e você vai poder fazer essa filmagem, e isso aí é que torna bastante interessante a sua gravação. O termômetro com aquele foco de laser, né, que você aponta para medir exatamente as variações de temperatura. Baixas temperaturas, mudanças bruscas, que você até sente fisicamente, indica presença espiritual. A base é isso aí. O restante do material
eu sempre acho interessante um material de proteção, né? Então você leva de repente uma água benta, abençoada, alguma coisa assim, leve algum objeto, algum adorno religioso, né, que você possa impor, se proteger para caso de algum tipo de ataque, mas isso normalmente não vai acontecer. Talvez você consiga fazer um bom trabalho. Então, por enquanto é isso daí. Agora fique com a Gisele e o que ela recomenda para vocês poderem fazer a sua pesquisa utilizando a sua própria mediunidade e as suas próprias sensações. Às vezes acontecem coisas tão estranhas na vida da gente que até nós mesmos duvidamos se aquilo é real ou está acontecendo ou se é coisa da nossa cabeça. Geralmente quando acontece alguma coisa, na hora a gente não percebe, depois que a gente pensa, meu Deus, mas como isso é possível? Isso não é possível. É muita presunção do ser humano achar que não existe nada além do que os olhos dele podem ver. Nós somos seres muito pequeninos ainda para o universo e a nossa visão é muito limitada. Nós não enxergamos as ondas infravermelhas, não enxergamos ultravioleta e qualquer coisa que estiver nessa vibração a gente não vai ver. No entanto, nós temos sentidos para sentir e temos meios de entrar em contato com essas entidades que vibram nessas ondas e que são invisíveis aos nossos olhos. A primeira dica que eu dou para vocês é ter coragem, mas na medida, pois nem tudo é do mal e nem tudo é do bem. Então a gente tem que saber com o que está lidando. As pessoas têm medo de enxergar as entidades, de entrar em contato com elas. Mas eu digo para vocês, medo é não ver o que está acontecendo, não saber o que está acontecendo e o que está dentro, às vezes, da nossa casa, atuando com os nossos filhos. Isso é muito, muito frustrante, porque a gente não sabe com o que está lidando e como ajudar, né, a criança, no caso, ou nós mesmos, né? Às vezes a pessoa não tem nem criança, mas ela mesma está passando por situações. Não podemos ser exagerados, achar que tudo é espiritual, mas também não devemos ignorar as coisas, devemos ter um equilíbrio. Então, quando acontece algum evento, a primeira coisa que devemos fazer é ter certeza. Se eu vejo um vulto, por exemplo, eu faço com a minha cabeça o mesmo movimento para ver se acontece, se é alguma coisa da minha visão, ou às vezes a gente tem escurecimento na vista, às vezes quando tem pessoas que têm enxaqueca com aura e dá relâmpagos. Então a primeira coisa é repetir o movimento, repetir a cena para ver se acontece e se aquilo é possível. Se a gente sente um cheiro, por exemplo, eu cheiro até o chão da minha casa, eu saio procurando em todos os lugares para constatar que aquele cheiro, que aquilo era uma coisa mesmo espiritual, que não tem lugar nenhum. Então eu cheiro minha roupa, o amaciante, meu cabelo, a casa, vejo se ninguém está usando algum perfume diferente. A gente tem que procurar tudo e ter certeza que aquilo não existia na nossa casa, ou às vezes até vem dos vizinhos. A gente também pode dar uma olhadinha pela janela, né, ter uma certeza e não ficar tão impressionado, porque a nossa mente impressionada vai acabar atraindo coisas. Então, antes de fazer um cavalo de batalha, sair correndo, gritando, jogando água benta para todo lado, a gente tem que ter certeza que aquilo é realmente espiritual. Como eu disse antes, nem tudo é do mal e nem tudo é do bem. Então a primeira coisa que vamos fazer é ligar aquele evento com as sensações que a gente sente quando ele acontece e também com o que acontece depois. Por exemplo, eu vi o vulto, daqui a pouco a família inteira está brigando. Então aí a gente já vai perceber que é uma entidade maligna. Às vezes pode ser uma pessoa falecida, você tem que ver se há pouco tempo teve algum falecimento na família, um ente querido que às vezes está querendo entrar em contato, pode ser até mesmo um guia espiritual. Temos que ver também o que sentimos quando chegamos no ambiente. Às vezes a gente está na rua e chega em casa e sente algum tipo de opressão. Aí você vai parar e pensar, tem alguém nessa casa que não gosta de mim, que pode estar pensando mal, emanando mal contra mim? Você pode fazer uma defumação, às vezes o ambiente da sua casa está pesado. E se mesmo assim não resolveu, você sente tristeza, desânimo, vontade de desistir de tudo, até pensa em coisas ruins e fazer coisas ruins, então pode ser que tenha uma presença ali. Isso também deve ser associado com outras coisas, como arrepios e coisas ruins acontecendo, brigas, perdas financeiras, perdas afetivas. Então você vai ver o que está acontecendo na sua vida e se o que está acontecendo na sua vida coincide com quando esses eventos começaram. Às vezes não encontramos uma explicação, não brigamos com ninguém, nada aconteceu, ninguém morreu, mas às vezes a gente passa em lugares carregados
e a entidade nos acompanha. Ou se você mudou para uma casa nova e aquela entidade já estava ali, você não sabe da história daquele prédio onde você está morando, daquela casa. Então pode ser alguma coisa que já estava ali antes. E mesmo que esteja acontecendo todas essas coisas, antes de você ter certeza que é uma entidade, você deve fazer uma defumação. Porque às vezes são apenas pensamentos ou energias, inveja, e até mesmo os nossos pensamentos negativos, preocupações, às vezes criam uma energia tão densa que conseguem, inclusive, mover objetos. Existe, além disso, outro tipo de fantasma, fantasma de gente viva. Você já viu fantasma de gente viva? Às vezes a pessoa está dormindo, né, geralmente, quando acontece, ela está muito preocupada com você, ou quer falar muito com você, e acaba se desprendendo, fazendo uma projeção astral e visita você no meio da noite. Aí você vê um vulto no seu quarto e acha que tem um demônio lá, e às vezes é apenas uma pessoa também. E aí a gente tem alguns modos de diferenciar quais são os tipos de entidades que estão ali presentes no momento. A gente já falou nisso no outro vídeo, por isso eu não vou ficar perdendo muito tempo aqui com isso. Eu vou deixar o link aqui para vocês, que são os tipos de entidades e o que a gente sente quando elas estão próximas. Quando é uma pessoa falecida, geralmente a gente sente cheiro de vela, cheiro de flor, e arrepia demais as pessoas falecidas, a gente sente frio, porque elas têm uma energia de morte que é contrária à nossa natureza, né? A nossa natureza é de sobrevivência, então arrepia tudo e sente aquele negócio, aquele cheiro de morte, uma coisa muito ruim. Eu costumo dizer que é pior do que uma aparição demoníaca, por exemplo. Uma aparição demoníaca já não dá esse arrepio, a gente geralmente assusta, mas é diferente porque não tem energia de morte, já que os demônios nunca tiveram existência física. Encostos e outras entidades enviadas, às vezes por feitiçaria, a gente sente, além dessa sensação, às vezes, de morte, de que é uma pessoa, a gente sente também cheiro de bebidas, cheiro de cigarro, essas coisas que eles gostam nas oferendas. Existem espíritos famintos também, que às vezes você vê mexendo nas panelas da sua casa, ou escuta mexendo nas panelas, são espíritos famintos, ou almas, as pessoas que costumam fazer novena para almas, essas coisas, ou frequentam muito cemitério, também costumam sempre ser acompanhadas por almas, né, por entidades deste tipo. Então é comum ter esse tipo de manifestação na casa. É comum também, quando a gente tem a presença de um espírito falecido, a gente sentir os sintomas da doença daquela pessoa. Ou quando é uma pessoa conhecida, a gente também pode sentir o perfume dela, ou de repente sentir uma saudade. Às vezes um ente querido vem apenas nos visitar e a gente sente uma saudade daquela pessoa, e de repente a gente sente como se ela estivesse próxima e de repente foi embora, passou, isso foi só uma visita. Existem entidades que estão apenas passando. O astral é cheio de entidades e às vezes ela não faz nada para você, mas você percebe a presença dela ali e isso você assusta e às vezes não é nada demais. Quando a entidade está atacando, você vai sentir depressão, tristeza, cansaço, dores pelo corpo, vai ter perdas, vai acontecer brigas, muitas coisas assim que envolvem. Você não pode achar que qualquer coisa é um ataque e também ignorar, né? Tem entidades que elas sobrevivem de assustar as pessoas. São assombrações. E geralmente elas estão ligadas ao local ou a pessoas que têm mediunidade. Porque elas sabem que a pessoa tem mediunidade, porque elas são diferenciadas, o nosso espírito é diferenciado no astral, então os espíritos sabem, se você os vê, eles vê também. Então eles procuram essas pessoas para poder assustar. Porque quando a gente assusta, a gente tem aquele choque de adrenalina assim no nosso corpo, essa energia que a gente descarrega ali naquele momento, eles sugam para eles. Às vezes acontece também de entidades das pessoas se manifestarem para a pessoa a fim de poder manter contato e trabalhar com elas, e às vezes a pessoa não tem conhecimento também e assusta. Alguns fenômenos que acontecem nas casas que estão com presenças espirituais por exemplo, além do que a gente sente, né, desses arrepios, essa presença, essa sensação de estar sendo observado, bater porta, a porta bate do nada, não está ventando, não está nada, acende e apaga a luz do nada, ligam objetos como televisão, computador, coisas assim, às vezes para mostrar a presença mesmo. Objetos caem ou movem de lugar, ou somem e depois aparecem no mesmo lugar. Isso também é presença de entidades espirituais na sua casa. Às vezes você vê vultos, você sente cheiros, você sente mudança de temperatura, de repente fica frio, ou passa uma brisa, um vento dentro de casa do nada, tudo fechado, estranho, ou você de repente muda de humor drasticamente de uma hora para outra, ou começa a sentir medo. Sentir medo também é uma sensação que indica muito presença espiritual, porque como você vai sentir medo do nada dentro da sua casa? Você começa a ter como se fosse uma sensação de
pânico, você acha que está doente, com doença de pânico, e muitas vezes não está. É lógico que eu estou dizendo essas coisas, mas nem tudo é espiritual. A gente tem que ir juntando vários fatos e, lógico, se você está tendo algum sintoma, tem que ir no médico, não pode descartar também, né? Algumas entidades fazem você achar que é tudo coisa da sua cabeça, elas não querem que você reaja para que elas continuem sugando e aproveitando, né, o banquete que ela está tendo aí na sua casa. Outras entidades já são escandalosas e gostam de mostrar a presença para que você assuste e, como eu expliquei, então sugue a sua energia. Agora vamos dizer que tem uma presença que você não está identificando e você quer se comunicar com ela. Então a primeira coisa que você vai fazer é a defumação na sua casa para ver se é só energia, e também você vai ver, vai fazer uma defesa pessoal. Você não vai enfrentar assim sozinho sem saber o que é. Você não pode debochar e subestimar também a influência espiritual, pois muitas coisas ruins acontecem e eu já vi acontecer. E também não pode, quando você tem contato, às vezes, com uma entidade que você acha que é boa, ela se manifesta de uma forma muito boa, fazer tudo que ela manda. E, principalmente, ela manda você fazer coisas duvidosas. Por mais que ela já tenha te demonstrado coisas boas, feito coisas boas, às vezes elas usam dessas artimanhas para influenciar as pessoas a fazer coisas más. Outro fator que você deve prestar atenção é se a entidade está manifestando, se ela está interagindo com você. Às vezes você vê todo dia uma mulher na pia, e essa mulher nunca olha para você, nunca faz nada, ela sempre todo dia faz a mesma cena repetida, geralmente no mesmo horário. Isso geralmente não é uma entidade espiritual, é alguma coisa, uma energia do passado que ficou plasmada ali e você consegue perceber, porque você tem mediunidade, então é só uma lembrança do passado. Por exemplo, quando eu morava em Tambaú, eu sempre via na estrada alguns romeiros ciganos passando com carroça e sempre estavam ali, quer dizer, eles não estão ali, isso é apenas uma energia do passado que eu via. Eles nunca se manifestaram, nunca interagiram comigo, nem nada, mas estavam ali. Talvez porque eles estavam com muitas emoções, com muitas esperanças, e foi alguma coisa que ficou naquele local plasmado na atmosfera e a gente consegue captar, assim como a gente consegue captar de objetos antigos, pela telecinese se chama. Mas energias também podem ser nocivas para nós. Por exemplo, uma energia densa de onde houve uma morte violenta, por exemplo, um assassinato, aquilo ali a gente sente e não faz bem pra gente. Então a gente tem que limpar aquilo mesmo da nossa casa, do nosso ambiente, onde estiver. Quando é uma entidade que quer se manifestar e falar com você, ela vai chamar a sua atenção, ela vai mover objetos, ela vai aparecer em locais diferentes, ela vai tentar falar, às vezes fala e você não entende, porque ou está muito rápido ou parece que está de trás para frente, então você tem que gravar, né, como o Francisco já ensinou, para poder ver o que elas falam. Eu já gravei coisas, mas eu nem ponho na internet, porque as pessoas não vão acreditar, e eu não tenho essa necessidade de provar nada para ninguém também. É coisa minha. Há pouco tempo atrás mesmo estava gravando um vídeo, até mostrei assim para os irmãos da Irmandade, porque foi tão perfeito, falou o meu nome, tão perfeito, que a hora que fui editar o vídeo eu escutei. E como o Francisco explicou essa parte mais tecnológica, eu não vou ficar falando disso, eu quero falar do que a gente pode fazer na nossa casa, com o que a gente tem ali em mãos, para ver mesmo se é uma entidade ou não, se ela é do bem, se ela é do mal. Então você vai definir se ela é boa ou má pelo que você sente. Às vezes você está tão triste, de repente na sua casa sente um cheiro de flores, não sei o que, uma brisa suave e a coisa passa. Então isso aí foi uma entidade boa que veio para te ajudar mesmo. O sintoma mais comum que temos são os pesadelos, né? Porque é o meio mais fácil que as entidades têm de se comunicar conosco. Tem pessoas que têm medo de falar sobre isso e ser chamada de louca. Você é uma pessoa normal, você trabalha, cuida da sua família, faz tudo normal, você é louca só porque viu um vulto passando. Então você não pode aceitar isso, você tem que tirar a prova para ver o que era esse vulto passando, ou você então tá assumindo que você é louco. É coisa da minha cabeça, como coisa da minha cabeça. Coisa da cabeça existe também, mas para existir coisa da cabeça, a pessoa tem que estar impressionada com alguma coisa, ou ela assistiu um filme de terror, ou ela foi no enterro, ou viu uma pessoa morrendo, não sei, viu alguma cena forte em algum lugar, se impressionou, ou teve brigas, aí começa a sofrer uma ameaça e começa a criar coisas na cabeça. Aí é coisa da cabeça. Agora você tá do nada na sua casa, sente uma mão pegando no seu braço, sente um cheiro, vê um vulto do nada, você não estava pensando em nada. Por que a sua mente vai criar coisa da cabeça, né? Não é bem assim, a gente tem que considerar os dois lados. Lógico, não ser bitolado, mas também não ser totalmente descrente. A gente tem que ver, porque existem os dois fatores. Outro fator que você vai testar é ver os alimentos. Se os alimentos começam a apodrecer, se começa a aparecer muito inseto na sua casa também, eu sentir cheiros ruins, isso aí são entidades ruins mesmo. Cheiro, às vezes, de esgoto, de decomposição, de lodo, essas coisas são coisas ruins e geralmente são coisas mandadas. Agora, quando você vê um espírito, vê um vulto, ou percebe
recebe a presença ali, você deve perguntar para a entidade quem é você e o que você quer de mim. É a primeira coisa que a gente deve fazer, não pode esquecer, porque você tem que saber que entidade que é aquela e por que ela está ali, né? Alguma coisa tem. Você deve também expulsar a entidade. Quando você sente uma presença maligna, uma coisa ruim, a primeira coisa que você deve dizer é: vai embora, essa casa não é sua, não te aceito, e expulsa a entidade. Às vezes elas vão embora, às vezes quando não é nada demais, é um encosto, alguma coisa que você pegou, às vezes vai embora. Mas quando é coisa mandada, não vai e fica insistindo. As entidades malignas vão pegar no seu ponto fraco, elas querem fazer você pensar em coisas ruins, ser pessimista, para que você desanime, desequilibre e que elas possam sugar a sua energia e influenciar a sua mente. Quando acontece algum evento, move algum objeto, alguma coisa, as pessoas têm mania de dizer assim: ah, se foi espiritual, então faz de novo. Faz de novo. E não faz. Aí ela acha que não foi nada. Acontece que para mover um objeto, aquela entidade precisa de muita energia. Ele sugou muitas pessoas até conseguir fazer aquele evento. Então, geralmente na mesma hora, ele não consegue fazer de novo. Mas depois de um dia ou dois, pode ser que o evento se repita. E quando essas entidades estão próximas, a gente sente como se estivesse preso, como se estivesse amarrado, tem mil coisas para fazer e não consegue, e se sente mal por não fazer, e fica se sentindo triste, às vezes com vontade de ir embora, não sabe nem para onde, nem porquê, não tem nenhum motivo para estar triste e fica triste. Uma outra maneira de perceber a presença espiritual, por exemplo, é você acender uma vela para o seu anjo da guarda. Acenda a vela e coloque em lugar alto e depois veja. Se a vela chorou muito, é porque você está muito carregado e pode estar sendo influenciado. E também você pode olhar no pratinho ali se ela chorou muito e se formou algum desenho, se formou alguma letra, e você pode interpretar aquilo. Lógico, deve juntar com os outros pontos, sonhos, coisas que aconteceram. As entidades vão dando dicas para você. Às vezes você vê até o mesmo assunto repetido na TV, ou em outro lugar, ou um nome, ou alguma coisa assim, acontecendo muitas vezes, repetidamente, como se fosse mesmo para você perceber que aquilo é uma dica. Se você tem um pouquinho mais de coragem, então eu vou dar uma dica para você. Pegue uma forma dessas quadradas de bolo e coloque farinha de trigo e alise bem, deixe bem lisinha. E coloque no local onde a entidade aparece. Aí você diga assim: olha, se você quer me dar um recado, deixe aqui, coloque aqui o seu nome, quem é você e o que você quer de mim. E deixe passar a noite toda. No dia seguinte, ou dentro de 7 dias, olhe lá se tem algum desenho, algum símbolo que geralmente eles costumam deixar. É claro que você deve tomar cuidado com animais, com crianças, e ver se ninguém mexeu ali antes de tirar qualquer conclusão. Você também pode pôr coisas em locais específicos e ver se essas coisas estão sendo movidas. No momento que as coisas estão acontecendo, você pode pôr o seu celular para gravar. Um fator que possibilita que as entidades tenham energia para realizar eventos assim é o campo eletromagnético. Então, tomadas, coisas ligadas, aparelhos eletromagnéticos ligados, eletrônicos. E também você colocar imã. Então, se você quer que a entidade se manifeste, coloque a forma próxima a esses locais, onde ela possa retirar a energia e se manifestar e dar o recado que ela quer. Se você está sentindo a presença de entidades como espíritos famintos que estão mexendo na sua cozinha, nos alimentos, apodrecendo alimentos, ou se você está sentindo presença de entidades que bebem, que fumam, então você vai fazer o seguinte: você vai pegar ou a comida, que geralmente é um prato de arroz cozido sem nenhum tempero, só com água, e um copo d'água, uma vela branca, e você vai levar isso no cemitério ou num cruzeiro, nesses locais onde tem cruz, assim, que as pessoas vão rezar. Você vai deixar lá e vai falar assim: você pode pegar, mas é aqui e não volte para a minha casa. E também para as entidades que bebem e que fumam, você pode pegar uma garrafa, um charuto ou um cigarro, depende do cheiro que você está sentindo, e você vai levar então em algum local, pode ser numa encruzilhada, pode ser no cemitério também, vai dizer: é seu, mas você só pode pegar se sair da minha companhia e não voltar nunca mais. Aí você vai embora, chega em casa, obviamente, você vai tomar um banho de descarrego, vai defumar a sua casa e se proteger, e assim você vai se livrar dessas entidades. Agora, se você só quer manter contato mesmo com a entidade e ver o que ela tem a dizer, o jeito mais fácil é ou com a farinha ou através de sonhos, se você não consegue ouvir nem ver, né? Se você não tem nenhuma mediunidade desenvolvida ainda. Existem outras formas, como o copo, o livro, o tabuleiro Ouija, mas essas formas não são recomendadas, pois você vai acabar atraindo mais coisas além do que já está ali. Muitos espíritos zombeteiros e espíritos que querem só sugar a sua energia, então é melhor não mexer com essas coisas e manter-se afastado. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e ative o sininho para receber notificações. E se restou ainda alguma dúvida, escreva aqui no comentário. Quem sabe a gente não fala no próximo vídeo. Beijo da bruxa e até a próxima!